pessoal, a gente está aqui com o Charles Schwank, gestor do Gene e também na ACIB, diretor de ambas as instituições. Boa noite, Charles. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. A gente vai fazer uma série de perguntas referente à profissão do Charles, do dia a dia dele, e vamos dar início aí às perguntas. Meu nome é Charles Schwank, né? E a minha formação é graduação em Administração de Empresas, com pós-graduação em Projetos de Viabilidade Econômica e mestrado em Administração de Negócios. Como seria a sua rotina dentro da empresa? Não tem uma rotina assim, dia a dia, tudo igual, né? Porque a cada dia tem coisas novas surgindo, né? Tanto em termos lá do Instituto Gene de Blumenau como da Associação Empresarial de Blumenau, né? Na associação a gente se envolve muito com as questões da representatividade do setor empresarial e da busca da melhora da infraestrutura da cidade. E lógico que a gente tem as rotinas internas, administrativas, né? Sempre a relação com os colaboradores, a relação com a própria diretoria, os conselhos, logicamente sempre acompanhar o fluxo de caixa da entidade, receitas, despesas, cobrança de mensalidades, etc. E o Gene a gente tem uma atuação mais na parte de incubação de empresas, né? Todo esse processo de banca de seleção de empresas, lançar o edital, fazer a banca para avaliar os projetos, referendar, fazer os contatos para que as empresas que entram na incubadora, na sala, e depois acompanhar esse processo de desenvolvimento dos projetos dos empreendedores. Então essa é mais ou menos a rotina do dia a dia nas duas instituições. Há quanto tempo já trabalha nas instituições? Olha, na Associação Empresarial do Blumenau já estou para fazer 10 anos de atividades e no Gene estou lá uns 3 anos já. Então, fora as outras experiências anteriores, né, na própria Prefeitura Municipal de Blumenau, na Dudalina, no Unibanco, na Companhia Hering, um consultor também independente. Então, tem várias atividades, logicamente dando aulas aqui também de sociais. Os projetos que o senhor atua são mais voltados para a parte de captação de recursos. Como surgiu essa oportunidade de se tornar um gerente de projeto? Olha, isso surgiu naturalmente, desde o meu envolvimento como gestor lá também do software, do polo de software, né? E aí o meu envolvimento com as empresas de tecnologia da informação e comunicação. E a gente sempre teve uma relação muito forte com a FINEP, com a FAPESC, com a Sociedade Softex, com a Amprotec, são todas entidades nacionais. E, logicamente, a gente sempre fica de olho, né, nos editais de captação de recursos para as empresas e muitas vezes também para a própria incubadora. Então, a gente acaba criando uma equipe, né, para submeter projetos nos editais dessas instituições e tentar carrear recursos, né, para alavancar, para desenvolver tanto as empresas como a própria incubadora. Então, por isso que a gente acaba se envolvendo, então já devo ter já uns 15 anos aí, mais ou menos, de experiência nessa área. Legal. Quando surge um novo projeto, tem uma área específica que você prefere se envolver, que você prefere se aprofundar aí dentro do projeto? Não, como geralmente são, né, projetos envolvendo empresas, TIC, né, então vai depender muito do próprio empreendedor passar para a gente qual é a coisa importante no projeto dele, né? Qual é o grau de inovação, o que tem de diferente do projeto dele em relação aos produtos que existem no mercado brasileiro, né? É isso que ele tem que destacar. E normalmente os editais vão nessa linha da inovação, quer dizer, o que você tem de novo? Você melhorou um processo, criou um produto novo ou melhorou esse processo? Então ele tem que passar isso para nós para a gente poder escrever isso no projeto, né? Aí depois o projeto tem que contemplar desde o grau de especialização dos empreendedores, a sua capacidade técnica, a sua experiência, desde um pequeno plano de marketing, um plano financeiro, receitas e despesas, né? E detalhar muito bem como é que você vai desenvolver o projeto, qual vai ser o resultado, né, ao final, após a introdução desses recursos na empresa. Então, geralmente são projetos que maturam em 2 anos, 3 anos.
são projetos assim de não muito longo prazo, né? Certo. Então tem que escrever para a gente e a gente traduz isso e tenta botar isso para que o técnico lá da instituição possa compreender e possa validar melhor o projeto. E como o senhor, assim, dentro da organização, consegue captar as informações de como que está acontecendo todos esses projetos? De que maneira, assim, conversando? Olha, o primeiro ponto é você tem que estar sempre de olho nos editais. Então você tem que estar sempre olhando os sites das entidades. Logicamente, com as redes sociais a gente já curte essas instituições também, né, e acaba recebendo essas informações. Existe uma rede também nacional e estadual que a gente troca informações. E aí quando surge, né, o edital, a gente faz a leitura, às vezes promove uma palestra para sensibilizar os empreendedores. Olha, tem essa linha aqui, vale a pena, pô, não é reembolsável, vamos entrar lá. Então a gente vai estimulando. E quando a empresa diz, não, quero, a gente então começa a organizar o projeto. O acompanhamento, na realidade, a gente desenvolve apenas o projeto e encaminha. Após a aprovação, aí depois com o empreendedor, ele vai ter que executar, né? Porque na prestação de contas, se ele não executar a contento, quem vai ser responsabilizado é a empresa. Sem dúvida. No envolvimento aí de um projeto, são muitas pessoas que delegam a você? Como é que funciona essa questão? Tem muitas pessoas que passam informação para você? Quantas pessoas são envolvidas aí num projeto? Quando é um projeto voltado para a empresa, o contato é diretamente com os proprietários, né? Então, normalmente as empresas, raramente tem um só proprietário, são 2 ou 3 sócios, geralmente. A gente senta com os 2, 3 sócios e eles têm que passar isso e nós ajudar. A gente constrói isso a 4, a 6 mãos, entendeu? O projeto não é só a gente que executa, mas eles têm que participar também. E quando é um projeto voltado para a própria... Então, quando a gente capta recursos para a instituição, né, ou incubador ou entidade, né, a gente envolve todas as pessoas que ali trabalham também. Não são tantas pessoas assim, mas todos têm que colaborar para que a gente possa fazer um projeto com bastante elementos, muita informação, que tem musculatura, né, para que a gente possa ter um projeto vencedor. As fases do projeto, bem, desde você conseguir localizar aquele edital, e as fases do projeto é basicamente aí você colocar todas as informações dentro de um formulário que já vem padrão, né? Ele já é eletrônico, você vai alimentando lá. Então tem várias informações sobre o produto, sobre qual é o diferencial, qual é o grau de inovação, a experiência dos empreendedores. Elas variam de acordo com o projeto também? Varia, então, mas geralmente ele tem um formulário eletrônico, já vem estruturado. Certo. Nesse tipo de projeto, não é envolvido assim, muita questão de RH, contratação, né? Poderia explicar como seria mais ligado a outras instituições, editais? Normalmente, quando a empresa capta, normalmente tem contratação de profissionais. Aí a própria empresa que vai fazer essa seleção e recrutamento. Porque ele tem que mostrar lá que ele vai gastar X% desse projeto para alavancar um determinado projeto de tecnologia da informação. Logicamente, para desenvolver, ele vai ter que contratar programadores, analistas, coisa e tal, ele vai ter que mostrar isso lá. E quando é para incubadora, normalmente não tem assim contratação de pessoas, né? É mais assim no sentido de melhorar os processos internos, criar uma revista, um novo processo, investir em marketing, melhorar a própria edificação. Então, é muito voltado para isso. Dentro dos processos aí, como é que funciona a questão das responsabilidades de cada um dentro da equipe de trabalho? Dentro do GENE, dentro da CIB, como é que é a estrutura organizacional dessas duas organizações aí? Do GENE a estrutura é bem menor, né? A gente tem um grupo de diretores voluntários, né, que não recebem salário para trabalhar lá, a gente dedica algumas horas para lá. E a gente tem lá, na realidade, 3 pessoas que trabalham lá full time. Então, as 3 pessoas, elas que fazem a coisa acontecer. A gente supervisiona, acompanha, monitora, né? Mas quem escreve os projetos lá, daí são essas 3 pessoas. Cada um tem
uma função. Tem um que mais está mais voltado a capacitações, né? Tem uma que está mais voltada para elaboração dos projetos e a outra mais no setor administrativo, financeiro, contábil. Já na associação empresarial, aí você já tem lá umas 13 pessoas, já tem um pouquinho mais de gente, né? Mas a gente envolve também as consultoras de núcleos setoriais, junto com o administrativo financeiro, junto com uma pessoa que trabalha em eventos, né? Junto com a nossa contabilidade e ele todo com a diretoria. Quase todo mundo assim que acaba participando em maior ou menor grau das questões, né? E a gente tem que acompanhar mais de perto, supervisionar, fica responsável pelo projeto. Sem dúvida. A questão do planejamento de custos do projeto, como é que fica isso, Charles? Existe um planejamento de custos ou isso varia de projeto para projeto? Varia de projeto para projeto e está muito voltado assim ao valor que o edital lança. Né? Então, mais ou menos, o projeto ele meio tem que se encaixar naquele valor. Tem que ser malhado. Então, às vezes tem valores menores, aí você tem que fazer uma racionalização, né, dos recursos, e às vezes o valor é muito alto, então você tem que fazer essas adequações. Então, varia, mas geralmente ele está voltado para, principalmente para empresas TIC, recursos humanos quase de 100%. Sim, sem dúvida. Tratando-se de um gestor, quantas horas por dia você trabalha? Olha, normalmente trabalho 8 horas por dia, né? Evidentemente eu dou aulas aqui à noite, então tem mais as 4 horas aqui no IPSOCIESC durante a semana, mas mesmo se não tivesse as aulas, provavelmente eu trabalharia um pouco mais do que as 8 horas, né? Ou na CIB, né? Daí umas 12 horas tranquilamente, mas eu divido então 8 horas com a CIB, compartilhando, e à noite aqui no IPS mais 4 horas. Então, são 12 horas trabalho. Quase todo mundo está assim. Sim, sem dúvida. Então tá, gente, essa foi a entrevista com o Charles Schwank. Charles, obrigado. Valeu, mais um. Obrigado por essa mão que deu no nosso trabalho. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.